Bom dia, igreja. Que a graça, a paz, o amor e a misericórdia do nosso Deus sejam presentes em nossas vidas nesta manhã. Queridos, abramos nossas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 1. O livro de Neemias, capítulo 1. Hoje estamos iniciando a leitura do livro de Neemias, conforme o nosso plano de leitura anual. E nós convidamos você, que ainda não está fazendo, a começar a partir de hoje, a partir de Neemias. E nós temos o nosso plano disponível no nosso aplicativo. E o aplicativo também pode ser adquirido gratuitamente nas lojas virtuais. Neemias capítulo 1, versículos de 1 a 3. Diz a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as portas, suas portas, queimadas. Vamos orar, queridos. Pai bendito, obrigado porque estamos aqui em Tua casa nesta manhã. Obrigado por mais um dia que tem nos dado. E eu te peço, Senhor, fala ao nosso coração, ministra, Senhor, as nossas vidas. Toma-nos, Senhor, em Tuas mãos e fala-nos, porque precisamos ouvir a Tua voz. Obrigado porque aqui estamos reunidos em Tua presença e em Teu nome. No nome de Jesus oramos. Amém. Título do sermão dessa manhã: Lidando com a aspereza da vida. Lidando com a aspereza da vida. O Senhor havia prometido trazer os judeus de volta do cativeiro da Babilônia quando 70 anos se passassem. E para Yahvé cumprir a sua palavra, então ele levanta um rei persa chamado Ciro. E esse rei persa, no ano de 539 a.C., assume a Babilônia, quando fica sabendo que, cerca de 200 anos antes, um profeta de nome Isaías havia profetizado acerca de sua pessoa, inclusive de forma nominal, de que ele seria o libertador do povo e também o reconstrutor do templo de Jerusalém. E ele fica impressionado com isto, e acontece que no ano de 538, Ciro decretou a libertação do povo de Judá e também a reconstrução do templo de Jerusalém. O povo de Deus, então, retornaria à sua terra com 3 finalidades. Primeira, para reconstruir o templo de Jerusalém. O Senhor estava dando a oportunidade para que o povo mantivesse novamente comunhão com Ele. Segunda, para a formação de uma identidade nacional do povo de Judá. E terceiro, para a preparação daquilo que a Bíblia vem denominar de a plenitude dos tempos, quando Cristo viria. Compreenda, querido, a Bíblia relata que houve 3 regressos da Babilônia para Jerusalém. O primeiro regresso aconteceu em 538 a.C., quando cerca de 50 mil judeus retornaram para Jerusalém sob a liderança do sacerdote Zorobabel, a fim de reconstruir o templo de Yahvé. 21 anos depois, o templo estava pronto. O segundo regresso ocorre em 458, ou seja, 80 anos depois do primeiro, quando 1.754 judeus retornam para Jerusalém, sob a liderança do sacerdote Esdras. Naquela ocasião, o rei da Pérsia era Artaxerxes, que ficou muito impressionado com o amor que Esdras tinha acerca da palavra do Senhor, o que facilitou a sua volta. E o terceiro retorno acontece em 444 a.C., 14 anos depois do segundo, quando Neemias foi comissionado pelo mesmo rei, o rei Artaxerxes, e acompanhado de uma escolta militar com a incumbência da reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém.
E aqui chegamos no passo das Escrituras lido nesta manhã. Agora cabe uma questão. Quem era Neemias? Qual seria a sua posição no reino da Pérsia? Neemias era um nacionalista, um patriota, alguém que sonhava com a restauração da nação de Judá, com a reconstrução nacional do povo de Deus, com a restauração do culto no templo já reedificado em Jerusalém, e mais que isto, Neemias era um homem de grande coragem, de perseverança, de grande fé, além do que também Neemias era um homem de muita oração. E com base no livro de Neemias, eu gostaria de apresentar 2 fatores que, repentinamente, transformam a vida de Neemias, que era tranquila, numa vida áspera, numa vida difícil, numa vida complicada. Vejamos. Primeiro fator, Neemias conheceu e enfrentou o problema de Jerusalém. Neemias, queridos, ocupava uma posição muito honrosa na corte persa. Ele servia diante do rei Artaxerxes. Neemias era copeiro do rei, uma posição invejada por muitos cortesãos à época. O copeiro era um oficial do rei da estrita confiança. Podemos dizer que Neemias tinha uma vida tranquila, uma vida que muitas pessoas sonhavam e desejavam. Neemias certamente poderia viver o resto de sua vida naquela posição confortável no reino da Pérsia, mas não diante da gravidade da situação de seus compatriotas e nem da sua cidade natal. Assim, Neemias buscou conhecer o problema e enfrentá-lo de frente. O versículo de número 3, lido nesta manhã, vai dizer: disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. E, de repente, Neemias toma aquela causa como uma causa pessoal, e a sua vida veio se tornar numa aspereza que ele nem podia imaginar. Porque, uma vez consciente do problema existente, ele não poderia ficar parado. Esse não era Neemias. Neemias se envolvia com o problema e abraçava a causa e a tomava para si. Neemias sabia que era necessário se envolver porque aquela causa era a causa do Senhor. Então ele não desistiu de Jerusalém, pelo contrário, sabendo da situação, ele persiste. E foi em conhecer a dificuldade que Neemias pôde assumir a posição de oração. No versículo 4 vai dizer: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ora, queridos irmãos, fechar os olhos e fazer de conta que está tudo bem não vai resolver o problema. O diagnóstico é o primeiro passo para o tratamento da enfermidade. Não verificar a fatura do cartão, por exemplo, não vai fazer a dívida desaparecer. E foi orando e jejuando que a mão do Senhor se tornou favorável a Neemias. No capítulo 2, nos versículos de 2 a 6, está escrito: o rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do teu agrado, do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. A mão do Senhor estava com Neemias. A vida pode se tornar áspera, mas a mão do Senhor é conosco, amém? Entendam, de um momento para o outro, a vida de Neemias se viu revestida de aspereza. Neemias não poderia jamais imaginar todos os percalços que teria que enfrentar em Jerusalém,
Mas de uma coisa Neemias sabia e tinha certeza, que ao final o Senhor lhe daria a vitória. Louvado seja o Senhor. Segundo fator, Neemias enfrentou o problema em meio a resistências. Neemias enfrentou o problema em meio a resistências. No capítulo 2, a partir do versículo 11, está escrito que Neemias, ao ver as ruínas do muro de Jerusalém, imediatamente incentivou o povo a iniciar a reconstrução. O versículo 18 do capítulo 2 vai dizer: e lhes declarei como a boa mão de meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a obra. Que bênção! Mas, queridos, na mesma velocidade que o povo se posicionou para a reconstrução do muro, se levantaram as vozes da oposição. E é exatamente assim conosco, não é verdade? A gente se levanta para fazer a obra do Senhor e rapidamente se levantam as vozes da oposição. No capítulo 2, versículo 19, está escrito: porém Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Entendam, queridos, esses três opositores que surgem agora no texto bíblico, Sambalate, Tobias e Gesem, exerciam certa liderança dentre as tribos estrangeiras que foram fixadas aos arredores de Jerusalém desde a época de Nabucodonosor. Mas a confiança de Neemias estava no Senhor. Então ele não se vê ameaçado por essas pessoas, e no versículo 20 do capítulo 2 ele vai dizer: então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Entendam, queridos irmãos, o perigo foi se agravando e se tornou tão grande que todos aqueles que trabalhavam na reedificação do muro precisavam ao mesmo tempo segurar as ferramentas para a obra e também portar suas armas para a batalha. No capítulo 4, versículos 17 a 18, vai dizer: daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Porque as ordens precisavam ser repassadas de forma rápida, que o povo estava construindo, mas ao mesmo tempo estava preparado para a batalha. Que seja assim com a nossa igreja, amém? Trabalhando na obra do Senhor e preparados para a batalha de Yahvé. Mas o agravamento da situação não parou por aí. O capítulo 5 apresenta outro fator que tornou mais difícil ainda o problema. O povo vivia em grande miséria e desprezo. As pessoas que não foram levadas para o exílio estavam assim, em grande miséria e desprezo. Porém, queridos, olha que coisa triste. Os judeus que voltaram da Babilônia, em uma condição financeira melhor, estavam emprestando dinheiro a juros para esses pobres miseráveis. Tal foi a insensibilidade terrível que era, que o próprio Neemias se viu emprestando dinheiro a juros. Ou seja, nós também estamos sujeitos aos mesmos pecados. Precisamos ter cuidado para não apontar o erro dos outros. Mas Neemias, instado pelo Senhor, toma uma posição, e no capítulo 5, versículo 13, ele diz: também sacudiu o meu regaço e disse: assim o faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. E nunca mais se praticou a usura. Louvado seja o Senhor.
Mas os problemas não pararam por aí. Havia mais. No capítulo 6, versículo 3, Sambalá e Gesem tentaram seduzir Neemias para deixar a obra e para visitar as aldeias do Vale de Ono. Eu imagino que devia ser um lugar muito aprazível. Não é? Quem sabe o shopping para alguns. Não é? Ou seja, uma distração que, na realidade, implicaria numa tentativa para matar Neemias. Mas Neemias não cai nesta. Ele diz: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Estou fazendo grande obra, vocês querem me parar? Não vou parar. Que bom seria se nós tivéssemos essa resposta também nos lábios. Todas as vezes que somos convidados a deixar a casa do Senhor, a sua obra, a deixar a pregação do Evangelho, que falássemos também: estou fazendo grande obra e não vou parar. Amém? No capítulo 6, versículo 9, Neemias foi alvo de falsa profecia que dizia que a obra do muro não se realizaria. No capítulo 6, versículo 10, Neemias recebe uma falsa profecia de morte, que insistia para que ele fugisse enquanto tinha tempo, enquanto estava vivo. No capítulo 6, versículo 12, os inimigos de Neemias subornaram falsos profetas para falarem contra ele. E no capítulo 6, versículo 14, alguns profetas falsos e uma profetisa falsa chamada Noadia são contratados para atemorizar Neemias. Eu não consigo imaginar o que eles fizeram, mas fizeram mal. Mas entendam, queridos, o Senhor deu a vitória a Neemias e dará a vitória a todos aqueles que, muito embora a vida se torne áspera, não desistem da obra do Senhor. Aleluia. Louvado seja. Eu gostaria de concluir este sermão dizendo que a obra da reconstrução do muro de Jerusalém foi concluída em 52 dias. Está em Neemias, capítulo 6, versículo 15. Mas ainda havia muito a ser realizado. Eu gostaria de pontuar. No capítulo 7, versículo 4, Neemias estabeleceu o serviço de guardas em Jerusalém, porque a cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela e as casas não estavam edificadas ainda. E aí nos cabe uma lição. Não adianta enfrentarmos os problemas, resolvê-los e depois não vigiarmos, tornando a cometê-los novamente e novamente. Eu pensei o problema, agora vigia, irmão. Amém? No capítulo 8, versículo 9, Neemias ajuda Esdras, os sacerdotes e os levitas a ensinarem a lei do Senhor ao povo. No capítulo 9, o povo se humilhou na presença do Senhor em orações e jejuns e fizeram confissão de pecados. No capítulo 10, o povo buscou a renovação da aliança com Yahvé e, a partir dali, nunca mais Judá cairia no pecado da idolatria. No capítulo 12, os muros são dedicados ao Senhor em grande festa e os turnos dos levitas e sacerdotes eram ordenados porque o culto a Yahvé estava restabelecido e mais, o sustento dos obreiros era firmado e a casa de Judá passaria, dali para diante, a manter aqueles que viviam para a obra da casa do Senhor. E aí, talvez, nesta altura você possa estar pensando, então naquele momento era tudo alegria, era tudo festa, a vida áspera se tornou em maciez, mas não foi isso que aconteceu. Havia algo ainda muito difícil a ser enfrentado. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Neemias, no capítulo 13, versículos 23 a 27. Neemias, capítulo 13, versículos 23 a 27. É um relato muito triste. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção nos detalhes da leitura. Vi também naqueles dias que judeus haviam se casado com mulheres asdoditas. Vou repetir. Vi também naqueles dias que judeus haviam se casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles,
e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossos filhos, vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isto, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Igreja, o que está acontecendo aqui? Casamentos mistos. Os casamentos mistos haviam sido a causa da entrada da idolatria em Israel, nos tempos de Salomão. De acordo com 1 Reis, capítulo 11, versículo 3, Salomão havia contraído matrimônio com 700 esposas e se unido a 300 concubinas, todas elas trazendo sua religião pagã. E esta foi a forma como a idolatria se instalou em Israel e o reino foi dividido, e por isso vieram os cativeiros da Assíria e da Babilônia. E alguém pode dizer: mas será que a atitude de Neemias não foi drástica demais, não foi dura demais? Será que realmente era necessário que ele agisse assim? O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 12, versículo 4, ele diz: ora, o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue. Aquela, queridos, era a hora do povo de Judá resistir até o sangue, mas não era isto que estavam fazendo. Entendam a complicação do problema. O capítulo 10 de Esdras, não lê agora, depois você vai ler em casa. O capítulo 10 do livro de Esdras relata que os judeus que retornaram do cativeiro, em tempos anteriores, já haviam cometido o mesmo pecado, e há cerca de 14 anos atrás, quando Esdras chegou no segundo regresso da Babilônia, ele viu que Jerusalém estava envolvida com a terrível realidade de casamentos mistos. Homens haviam abandonado suas mulheres e se casado com estrangeiras. Casavam seus filhos com estrangeiras, pegavam as filhas dos estrangeiros e se casavam com elas. Tiveram filhos mestiços, que não sabiam a língua e que guardavam a cultura idólatra dos povos de origem. Era terrível. O problema era tão sério que foi extremamente difícil para o sacerdote Esdras lidar com a questão há 14 anos. E agora imaginem a cena. Numa praça diante da casa do Senhor, o templo de Yahvé em Jerusalém. Uma imensa multidão estava de frente à casa do Senhor. Havia muitos homens, muitas mulheres estrangeiras, suas esposas, e muitas crianças, filhos desses casamentos mistos. E o povo sabia o que fazer. Todos choravam em grande voz, com grande choro. E por quê? Porque a pregação da palavra de Deus, levada a efeito por Esdras, trouxe a convicção do pecado. Todos aqueles homens sabiam que haviam contraído união com estrangeiras, e que este era o fato no passado, e aquilo afrontava, aviltava o Deus de Israel. E agora, era necessário reparar o erro. Então Esdras, muito comovido, sentado no chão, de cabeça baixa, é animado pelos próprios homens que, cônscios do pecado por meio da confrontação mercê da palavra de Deus, disseram a Esdras: levanta-te, pois esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo, ser forte e age. Está em Esdras 10, versículo 4. Então todos aqueles que haviam contraído casamentos mistos mandaram embora suas mulheres e seus filhos mestiços em meio a muita dor e sofrimento. Imaginem a cena. O choro, a comoção. E agora, 14 anos depois, a história estaria se repetindo. Compreende a dor de Neemias? Compreende o que se passava no coração daquele homem de Deus?
Tudo estava novamente a perigo. A linhagem do Messias precisava ser preservada. E agora, voltava o perigo da contaminação e da idolatria. Parece que os judeus não haviam aprendido com o erro do passado e agora voltavam a praticá-lo. Parece que haviam se esquecido de toda dor e de todo sofrimento. Parece que haviam se esquecido dos cativeiros. Parece que haviam se esquecido do que promoveram aquelas mulheres e aquelas crianças. Era como se Neemias estivesse dizendo: vocês já viram sofrimento no passado? Como sofremos os cativeiros da Síria e da Babilônia? Vocês viram como sofremos mandando embora as estrangeiras e seus filhos mestiços com toda a cultura idólatra que possuíam? Vocês estão vendo no que se transformou Samaria? Um palco, um antro de uma teologia sincretista. Por isso nós compreendemos aquela conversa de Jesus com a samaritana. Os samaritanos entendiam que eles adoravam a Deus e não lá em Jerusalém. Era um culto mestiço, miscigenado, sincrético. E agora vocês vão insistir no mesmo erro? Ouçam, queridos. A vida por si mesma, muitas vezes, já se torna áspera. Não é verdade? Muitas vezes. E nós não precisamos provocar o aumento do sofrimento, seja em nós, seja nos outros. Basta a aspereza da vida. A gente não precisa cooperar mais para isto. Neemias não podia aceitar que aquele mal se repetisse na vida dos judeus. Por isso era necessário tratar com aquele rigor todo. Do contrário, Judá voltaria à prevaricação e ao adultério da idolatria. E os mesmos erros do passado tornariam a ocorrer. Isso não podia acontecer, porque de Judá viria o Messias, o Salvador, o Redentor. Aleluia! Queridos irmãos e irmãs, quero dizer para você, finalmente, que a nossa vida pode se tornar áspera. Então, que não sejamos nós a darmos mais motivos para que isto aconteça. E mais, eu quero dizer para você, no nome de Jesus, quando a vida se tornar áspera, por mais difícil que seja a situação, lembre-se, o Senhor nos ajudará. Aleluia. Não desista, persista. No final teremos a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquilo que está na tua mão para fazer, faça, porque é da tua incumbência. Que o Senhor nos abençoe. Curva a sua cabeça, querido. Senhor nosso Deus, eis a tua palavra lida e proclamada nesta manhã. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale conosco por meio desta palavra pregada, Senhor, e que ela desça ao nosso coração e ele permaneça. E que nós sejamos por ela confrontados. Fala-nos, porque precisamos ouvir a tua voz e impacte-nos, Senhor, por meio da pregação da tua palavra, mercê do teu próprio Espírito em nosso coração. Eis a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe em Cristo.